Olá, olá, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Que bom estar aqui com você de novo. Desejo que vocês tenham passado uma ótima semana. Meu nome é Gisela Campiglia e eu venho finalizar hoje o tema espiritualidade na prática. Olha, eu acho esse tema tão interessante que eu percebi que ia dar para fazer 10 programas com ele. Mas hoje a gente vai finalizar e vamos fazer reflexões importantes, né, sobre o quanto a gente tem praticado a nossa espiritualidade no dia a dia. Porque é isso que vai conferir o nosso grau evolutivo. Não adianta ter toda a teoria na cabeça, gostar de espiritualidade, né, acreditar em Deus, confiar nos mentores espirituais, mas não viver em coerência com aquilo que a gente acredita, né? A prática da espiritualidade, ela vai fazer com que a gente consiga realmente espargir a nossa luz. Significa que a gente vai viver colocando sempre a luz do nosso espírito à frente de tudo que a gente faz, né? E a conquista da gente conseguir se desenvolver espiritualmente é uma conquista que ninguém mais tira da gente. Por quê? Porque o seu espírito é eterno, então você vai levar isso para a sua vida inteira, né? Não é só para o aqui, agora. E as pessoas que elas são espiritualizadas, gente, elas utilizam a sua mediunidade, né? E às vezes quando a gente fala sobre mediunidade, essa palavra não é tão bem-vinda assim, porque alguns têm mediunidade, mas não sabem lidar direito com ela, não desenvolveram, não educaram a sua mediunidade, então aquilo atrapalha. Outros têm medo, né, de espírito, então ficam meio desconfiados quando escutam essa palavra. Mas a mediunidade, queridos, ela é uma capacidade de senso-percepção do organismo humano. Tá? Como o kardecismo foi a doutrina que mais estudou, a gente relaciona com o kardecismo. No entanto, ela não tem nada a ver com religião nenhuma, tá certo? E mediunidade não significa incorporar espíritos, porque tem muitos tipos de mediunidade. Mais à frente eu vou trazer um programa só explicando os vários tipos de mediunidade para você identificar, né, qual que é a sua, porque cada um é único e cada um tem um tipo de mediunidade dentro de uma intensidade, um tipo de percepção, e é bacana a gente saber qual que é o nosso tipo. Mas tem um que todo mundo tem, né, que é a intuição. E a intuição é o nosso sexto sentido, tá certo? Ela que vai nos avisar quando uma pessoa é boa ou como uma pessoa é falsa, manipuladora, né? Então, as pessoas que são espiritualizadas, elas utilizam essa inteligência espiritual. Elas escutam a voz da própria intuição. E tem uma coisa engraçada, né, queridos? Às vezes a gente tem uma intuição e não escuta, né? E depois as coisas acontecem do jeitinho que a gente tinha intuído e dá uma raiva danada, né? Porque a gente não aproveitou, né, aquela informação que foi passada para a gente através dessa sensação. Outra coisa importante e que é indispensável para a pessoa que é espiritualizada é ter compaixão, tá certo, gente? A compaixão é você se colocar no lugar do outro, é você ter empatia com as outras pessoas. Então, as pessoas espiritualizadas, geralmente, elas se colocam à disposição para colaborar em alguma atividade, elas são úteis dentro da sociedade. Por quê? Porque lá no fundinho mesmo elas sabem, né, que nós somos todos um, né, que enquanto tiver uma pessoa que não estiver bem, não tem como a gente estar 100% em paz no nosso coração, né? Porque o bem-estar de uma pessoa, gente, influencia na outra. Algumas de forma mais direta ou indiretamente, mas influencia sim, né? Então, a pessoa espiritualizada, geralmente ela tem alguma atividade, tá, que visa beneficiar o coletivo, né? E dentro disso, cada um com o seu jeito, né, com as suas preferências, vai escolher. Um trabalha numa ONG, faz uma ajuda lá voluntária, o outro é com cachorrinho, o outro é com criança, né? Cada um com o seu jeito. Tem pessoas que fazem aquele enxoval
de beber, né? Outro leva a marmita para morador de rua, o alimento para as pessoas. Se envolve num trabalho voluntário num centro espírita para colaborar. De qualquer forma, elas praticam a caridade, tá certo? Isso faz parte. Inclusive, a máxima, né, do kardecismo é que fora da caridade não há salvação, né? E tem várias formas de você colaborar, sabe, gente? Então, eu vou trazer para vocês aqui umas situações assim um pouco diferenciadas, mas é que de repente você está podendo colaborar e não sabe, né? E você pode aproveitar assim a tua boa vontade, o amor que você tem no teu coração. Por exemplo, quando a gente está na rua aí no trânsito da cidade, né? Muitas vezes a gente se depara com um acidente de trânsito. E o que eu vejo é que a maioria das pessoas ela faz aquele olhar curioso, né, para aquele acidente, olha aquela cena, uma pessoa deitada no chão, geralmente um motoqueiro, e não faz nada. E, no entanto, você pode, sim, praticar a caridade exatamente nesse momento. Quando você passar e ver um acidente, eleva o teu pensamento, faz uma oração. Mas é uma oração para todos os envolvidos, não é só para aquele que está deitado no chão, tá certo? É para quem bateu o carro, para quem se machucou, para todo mundo, né? Inclui todo mundo dentro dessa prece, tá certo? Outra coisa, quando a gente encontra pessoas difíceis no nosso dia a dia. Você sabia que você ter paciência com uma pessoa difícil também é praticar a caridade? Pois é, gente. Então, tem muitas formas e a gente precisa se colocar em postura para estar sempre colaborando se a gente realmente quer ser alguém espiritualizado. Porque atrás de uma pessoa difícil, né, em vez da gente se contaminar com o mau humor dela, né, o que a gente tem que perceber? Que atrás de uma pessoa irritada tem um coração carente precisando de amor. Então, se você acolher essa pessoa, se você dar um sorriso, o que acontece, gente? É curioso, experimenta, tá? Não precisa acreditar em tudo que eu digo, não, mas experimente. Porque o que vai acontecer é que você vai perceber que a pessoa, ela desmorona, ela desmonta. Por quê? Porque ela está precisando de amor e é tão difícil as pessoas oferecerem, né, um carinho, um amor, aquela energia gostosa, que você vai ver como é que você quebra essa situação, né? Então, o que acontece é que as pessoas relacionam muito a prática da caridade com o dinheiro, tá? Só pensam que precisam comprar alguma coisa, uma cesta básica, algo desse tipo. No entanto, para praticar a caridade, a gente não precisa de dinheiro, tá? Mas o que é indispensável é que a gente tenha amor no coração, tá certo? E vamos dar uma refletida a respeito dos hábitos das pessoas espiritualizadas, né? Vamos trazer isso bem assim, pé no chão. E você pode ir refletindo se você tem alguns desses hábitos, ou quem sabe tem todos esses hábitos, né? As pessoas preferem ler um livro de cunho elevado do que assistir televisão, tá? Preferem nutrir a sua mente com informações relevantes, né? Então, por exemplo, aqueles noticiários, né, que só tem desgraça, um tormento, violência, não assistem, né? Ou também aquele tipo de filme que só tem trombada e tiro, né? Também não acrescenta nada. Então, elas evitam assistir esse tipo de programação. Porque o que ocorre, gente, é que por trás desses programas, né, e de muitos conteúdos que tem também na internet, existe uma rede todinha montada de obsessores espirituais que eles ficam à espreita. Quando a pessoa vai e começa a assistir um programa desse, os obsessores têm a brecha para eles fazerem a conexão. E aí vão lá para sua casa, onde você está assistindo, né? Ficar drenando a energia, que você fica apavorado, você fica horrorizado com as coisas que estão acontecendo, tá? Então, isso a gente não vê, mas acontece e é preciso estar atento. Outra coisa, não costumam frequentar ambientes, tá? Lugares onde fica todo mundo doidão, tá? Porque tem alguns lugares, tipo boate, né? Tipo barzinho,
onde o pessoal realmente vai lá para soltar a franga, né, como diz, né, tomar todas e tudo mais. E tá cheio de obsessor lá. O que que eles estão esperando? Alguém tomar aquele copinho a mais, né, onde sai de um patamar onde é uma coisa prazerosa, uma forma social de tomar a bebida para exacerbar. E na hora que você passa desse equilíbrio, os obsessores vão e começam a drenar essa energia, tá certo? Então, é tudo que é em excesso, né? E na hora que você passa do ponto na bebida, acontece também, né, de você começar a criar vínculo, né? Começar a paquerar umas pessoas estranhas, né? Você imagina você sair com um cara que tá doidão lá, tomou todas, e você ter uma relação mais íntima com ele, o que que vai acontecer, né? Vai ser vampirizado na certa, tá? Outra coisa que é bastante comum hoje em dia, e eu vejo que a iniciação sexual dos jovens hoje é na internet, né? É assistir pornografia na internet. Esse, então, você pode ter certeza que tem uma grande estrutura no plano espiritual, montada pelos seres das trevas, para obsediar quem está assistindo, né, esse tipo de conteúdo na internet. Porque a energia sexual ela é muito forte e ela é muito procurada. Então, na hora que um pai, por exemplo, começa a assistir um conteúdo desse na internet, ele tem filhos adolescentes em casa, ele abriu a porta para esses obsessores irem para casa. E aí, não bastasse sugar a energia dele, que é o livre-arbítrio dele, ele que resolveu assistir, né? Aqueles obsessores vão ficar lá e vão começar a tentar, né, as outras pessoas que estão na casa. Então, é perigoso, tá? Você que tem adolescente e tudo, esse tipo de comportamento, né? Porque esses obsessores vão ficar lá e vão começar a instigar todo mundo para poder vampirizar a energia sexual, tá certo? Uma outra coisa que é bastante comum, que a gente acha que não tem problema, que não pega nada, é falar palavrão, tá? Isso é uma coisa que com o tempo, né? Às vezes eu falava aquela palavra M grande, sabe? E com o tempo você vai vigiando e tudo e vai cortando. O que foi que eu percebi, né, com essa questão? Que realmente, quando a gente fala palavrão, isso tem uma energia pesada. E na hora que você fala, assim como quando você fala amém, você puxa uma luz para você, na hora que você fala um palavrão, você também puxa uma energia densa para você. Então, isso aí eu testei na prática, tá? E realmente é melhor evitar ficar falando palavrão, tá? Não rogam praga em cima dos outros quando a pessoa faz uma coisa que você não gostou. Não ficam fazendo fofoca, que fofoca é uma energia muito perigosa. É assim, como se fosse um trabalho mesmo de magia trevosa. Ficam fazendo fofoca da vida dos outros. Aquilo traz um monte de energia para quem faz e também para quem é o alvo da fofoca. E pode destruir até muitos relacionamentos, tá? Então, cuidado, tá? Com os comentários que não levam a nada. Então, a pessoa que ela é espiritualizada, ela tem consciência tanto da luz quanto da sombra. E ela age de acordo para se proteger da obsessão espiritual, tá? Outra coisa, costumam ter uma alimentação saudável, tá? Ter uma dieta saudável, come orgânicos e muitas não comem carne também, né? Não querem também... pensam no boizinho, né? Pensam nos animais, e isso densifica também a energia, né? Escolhem as pessoas com quem se relacionam, tá? Não é assim que você vai rejeitar alguém, né? Mas as pessoas que você vai ter realmente mais intimidade, aquela proximidade, os amigos, parceiro romântico, isso você escolhe com critério, tá? Porque não tem como dois corpos se aproximarem e continuarem os mesmos, tá? É por osmose que a energia passa. Não dá para entrar dentro da sauna sem respirar fumaça. Então, assim, eu, por exemplo, eu conheço muita gente, eu participo de muitos grupos, é grupo de estudo, é aluno que eu tenho, trabalho no centro espírita, é grupo de empresário, tá tudo que é canto, né? Conheço bastante gente. Mas a minha vida eu vivo meio que na solitude, né? Quem está convivendo comigo mesmo, eu seleciono bastante, tá?
Eu não vou ficar direto com qualquer pessoa do meu lado, né? Porque realmente não tem como evitar essa troca energética. As pessoas espiritualizadas também elas preservam a natureza. Então, o que elas procuram fazer? Elas procuram reciclar os produtos, reutilizar os produtos, né? Elas se preocupam com o planeta como um todo, né? E sabem valorizar o que realmente importa na vida. E o que realmente importa, gente? Não são as coisas materiais, porque se você pensar mesmo, tá? As coisas mais preciosas que você tem na sua vida, você não comprou com dinheiro. A sua saúde, a amizade sincera, o amor verdadeiro não se compra com dinheiro, né? Então, a gente ter esse discernimento. E quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente sai um pouco do senso comum da sociedade. Porque o que as pessoas estão fazendo? Né? As pessoas estão indo para balada, as pessoas botam qualquer porcaria de alimento para dentro, saem praguejando por aí, falando palavrão. Então, você se torna alguém um pouco diferente. E isso faz com que você fique um pouco solitário mesmo, tá? É isso que acontece quando a pessoa é espiritualizada. Ela sai daquele mundão de meu Deus, né? E começa a ter o seu próprio jeito de ser, porque é um estilo de vida, é um jeito de levar a vida. E isso tem muitos aspectos, tá certo? E quando a gente está fazendo os nossos trabalhos da luz em parceria, seja num centro espírita, num grupo de estudo, né? Porque muitas pessoas espiritualizadas elas estão a serviço da luz junto com os mentores, né? Elas têm muita disciplina, tá, gente? Porque chegar atrasado em serviço espiritual, faltar, não tem condição. Por quê? Porque, gente, os mentores não faltam, né? Tem muito serviço para fazer. Então, como que a gente que está em evolução e que muitas vezes a gente pediu, pelo amor de Deus, para reencarnar e fazer essa parceria no serviço da luz, a gente vai simplesmente chegar atrasado no serviço? Não tem condição, tá certo? E para você que está chegando agora aqui no programa Lógica da Vida, meu nome é Gisela Campilha, eu sou palestrante e se você gostar do meu trabalho, me siga nas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, é Gisela com A, Campiglia, Campi, G-L-I-A. Então a gente está vendo aqui como é que as pessoas espiritualizadas, elas vivem a vida. Como é que elas praticam essa espiritualidade no dia a dia, né? E uma questão é que elas medem o valor das pessoas pela essência das pessoas, não pelo nível cultural que as pessoas têm, nem pelo saldo bancário que as pessoas têm. Porque, gente, pensa bem. Imagina aquelas senhorinhas lá no interior do Nordeste, aquelas benzedeiras, que muitas vezes não sabe ler, não sabe escrever, mas tem um amorzão grande no coração, ajuda a vizinhança inteira, às vezes faz parto lá, é a parteira da região. Quem será que tem mais valor? Uma benzedeira dessa, que não tem nem dinheiro e nem diploma, ou uma pessoa que é cheia do dinheiro, mas é arrogante, né? Não olha para o lado para fazer o bem para ninguém, né? Quem será que tem mais valor dessas pessoas? Então, a gente precisa refletir, né, o que é realmente valoroso no nosso dia a dia. As pessoas que são espiritualizadas, gente, elas olham os problemas por um ponto de vista diferente, tá? Elas olham os problemas como uma oportunidade de evolução, de aprendizado. Tem um professor meu, Roberto Chiniachik, que ele tem um livro que chama Problemas Oba. Olha o nome do livro, né? Porque realmente o que acontece é que quando surge um problema, né, você tem que se reinventar. É uma coisa nova, uma situação que você não sabe lidar. E com isso você vai ter que fazer um processo de superação para conseguir solucionar o problema. Então, quando acontece um problema na nossa vida, gente, não é hora da gente desesperar. É hora da gente parar e refletir. Tá? E entender, né, o que a vida quer ensinar para a gente, o que a gente tem para aprender com aquele problema. Então, quando a gente é espiritualizado,
a gente usa a lógica da vida, entende? A gente começa a querer aprender com as coisas que acontecem. Então, quando surgir alguma informação específica, uma data que foi uma coincidência, uma informação repetida, uma sincronicidade da vida, é um sinal que está te ajudando a direcionar como é que você vai resolver aquele problema, né? Para onde é que a vida está te guiando, que sinal a vida está dando para você. E usar isso a seu favor, você vai conseguir solucionar os problemas com muito mais facilidade, tá certo? E uma coisa muito importante que eu preciso falar, e o programa está acabando, né, Jean? Oh, meu pai do céu! É sobre o perdão, tá? E isso é muito sério, tá? Porque praticar o perdão não é tarefa fácil. Tanto o auto-perdão quanto perdoar os outros. Dentro do auto-perdão, gente, quando a gente faz alguma coisa e se arrepende, é você acolher a você mesmo da mesma forma que você acolhe os outros. Você entender que naquela época, naquela situação, com o grau de conhecimento que você tinha, você achou que fosse o melhor a fazer, né? Não adianta, o tempo não tem como voltar para trás. Então, se perdoe, né? E não cometa mais os mesmos erros. Solte, né? O que é importante é você se comprometer para, a partir dessa conscientização, você passar a fazer as coisas certas, né? E às vezes não é nem nada que a gente errou, né, gente? É alguma coisa que a gente deixou de fazer. E parece que é pior ainda, né? Porque são as oportunidades perdidas que não voltam mais. Agora, perdoar os outros, tá? E aqui eu quero ser bem clara com relação a isso. A gente compreender que o universo é como se fosse uma grande escola. E vamos supor, os planetas são classes. Aqui na Terra, nós estamos na terceira dimensão, a gente está no terceiro ano primário. E dentro de uma classe, o que acontece? Você tem todo tipo de aluno. Você tem aquele aluno que faz a lição, não chega atrasado, só tira nota boa, ajuda os colegas. E você também tem aquele aluno que falta, não faz a lição, fica fazendo bagunça a aula inteira, rouba a borracha do colega, faz bullying com o colega. Então, dentro de uma classe, você tem todos os tipos de aluno. E dentro do planeta Terra, você tem todos os tipos de pessoa. Então, você precisa entender que tem gente que faz coisas que você não faria. E é assim que eu consegui até começar a rezar para bandido, né, para assassino. Porque algo que você jamais faria é uma opção de escolha para aquele outro. Agora, compreenda, gente, aceitar as pessoas como elas são não significa concordar com elas. Tá? Não significa concordar com aquilo que é errado, mas você aceita. Olha, existe sim, existe todo tipo de pessoa, né? E aí você solta essa pessoa, você entrega na mão de Deus. Por qualquer justiça, ela vai ser feita pela justiça divina e não pela gente. E por que vale a pena perdoar? Porque existe um fio energético que liga a gente com todas as pessoas e situações que a gente ainda não perdoou. E esse fio, ele faz um movimento de energia negativa, onde você fica conectado com o pior que tem no outro. Por isso que é importante a gente perdoar, gente, porque o perdão liberta, você corta essa conexão energética negativa que acontece pela falta de perdão, tá certo? Então, eu espero do fundo do coração que vocês consigam praticar o perdão de acordo com essa analogia, né? E fiquem tranquilos, gente, porque toda ação tem reação, não cabe a nós julgar. O que cabe a nós é fazer sempre o melhor por nós mesmos. E o melhor é a gente praticar o perdão, tá certo? Olha, gente, é incrível como o Jean tem uma maquininha especial aqui. Ó, fez um sinal aqui para mim que acabou o tempo do programa, tá? Foi um prazer estar aqui com você. Eu agradeço a tua presença, a tua boa vibração. E na próxima semana estou aqui de volta. Um beijão de coração para coração.